Hello, guys! Tudo bem, nono ano? Sejam bem-vindos de volta às aulas. Esse vídeo dessa nossa aula, ele é referente aos capítulos 1 e 2, ok? Nós faremos uma revisão dos capítulos estudados, tá? Porque eles são importantes. É importante a gente estudar esses capítulos para relembrar, reforçar algum conteúdo, tá? E nós iremos validar o semestre, tá? Então, assim, teremos avaliações e é importante que façamos esse conteúdo, ok? Bom, no capítulo 1 e 2, nós aprendemos sobre o Simple Past Tense and Past Progressive Tense. No capítulo 2, sobre o comparativo dos adjetivos, The Comparison of Adjectives. E é isso que nós vamos revisar nessa aula, ok? Bom, como sempre, nós tivemos um texto e algumas perguntas sobre o texto no capítulo 1, mas com relação ao Grammar Focus, a nossa gramática, nós aprendemos sobre o uso do Simple Past Tense. Então, o que é o Simple Past Tense, para relembrar? Ele é usado quando algo ocorreu no passado. Então, ele sugere que a ação foi concluída, ok? Então, o Simple Past, ele depende dos verbos, que podem ser regulares ou irregulares. O que seriam os verbos regulares? São aqueles em que, quando são modificados para outro tempo verbal, eles não sofrem grandes alterações. Ou seja, no caso do Simple Past, a palavra termina com ed, tá? E no caso dos Irregular Verbs, o verbo sofre uma alteração bem significativa, então ele fica diferente, tá? Ele é modificado. Bom, vamos ver aqui temos aqui alguns exemplos do Simple Past, do regular, tá? Dos regular verbs, do Simple Past. Com relação ao verbo sleep, o sleep não é um regular verb, ele é um irregular verb, ele não fica slipped, ele fica slept. Então, a gente tira esse E, P, E, D, coloca um P e um T de tatu. É o slept, tá bom? Corrijam aí. O picked e o worked, nós acrescentamos apenas o ED ao final deles, tá? Outras regras aqui que nós podemos observar do Simple Past, dos verbos irregulares, tá? Quando a palavra termina em E, apenas acrescentamos o D. Por exemplo, face, faced, o verbo to face. O verbo to like fica liked. Quando a palavra termina em Y depois de consoante, nós trocamos o Y por I e acrescentamos o ED. Por exemplo, try fica tried, cry, cried, ok? Quando a palavra termina em consoante mais vogal mais consoante e a última sílaba é tônica, dobra-se a última letra e acrescenta o CD. Por exemplo, drop fica dropped, com double P, plan, planned, com double N, ok? Quando a palavra termina em consoante mais a vogal mais consoante e a última sílaba não é tônica, apenas acrescenta CD. Então, aqui nós temos o exemplo do visit. E fica visited. Bom? Aqui temos vocês praticaram alguns verbos, né, no Simple Past. Então, aí vocês tinham que verificar se o verbo era regular ou irregular. Ok? Bom, aqui nós temos... Aqui nós temos uma tabelinha com alguns dos verbos irregulares. Claro que não temos como memorizar todos os verbos, porque, como eu já expliquei algumas vezes em aulas, não temos como saber todos os verbos que existem, ok? Então, temos aqui alguns verbos com passado irregular, tá? Que não seguem as mesmas regras dos irregulares. Por exemplo, temos o verbo to see, que vira só. Temos o verbo to eat, que vira ate. Temos o put, que fica put, e o go, que fica went. Tá? O verbo to put, ele não modifica. Temos aqui alguns verbos irregulares, mas também vocês podem consultar uma tabela ao final do livro. Os verbos mais utilizados, tá, gente? Os verbos mais comuns da língua inglesa. Bom, então não existe uma norma para variação no passado de verbos irregulares. Porém, como todo passado, o verbo é conjugado da mesma forma por todas as pessoas. Então, I studied, she studied,
We saw, he saw, ok? Não modifica. Bom, vamos seguir adiante. O que mais nós aprendemos nesse capítulo? Bom, aprendemos sobre o Past Progressive Tense, que é o nosso Past Continuous Tense, tá? Ele é diferente do Simple Past. Ele também, ele narra alguma ação que estava acontecendo em determinado momento no passado, tá? Temos o Present Progressive, que é o do presente, e temos o Past Progressive. Então, algo contínuo que aconteceu no passado. Então, como é a formação dele? Ele é formado pelo verbo to be no passado, was or were, depende do sujeito, mais o verbo, mais o ing. Então, aqui temos um exemplo. A pessoa vem aqui na frente, o sujeito, sorry, vem aqui na frente. I was sleeping. Eu estava dormindo. She was watching TV when I called. Ela estava assistindo TV quando eu liguei. Então, uma ação que estava acontecendo quando outra aconteceu, tá? Então, o ing ao final do verbo, tanto no passado quanto no presente, ele pode indicar ação em progresso, tá? Então, é como o português, o ando, endo, indo, tá? Então, o ing também tem outras regras de formação. Quando a palavra termina com a letra E, exclui-se o E, colocando o ing, o ing normalmente. Então, save, saving. Quando a palavra termina com double E, com dois Es, mantém-se os dois Es e acrescenta-se o ing normalmente. Então, agree vira agreeing. Quando a palavra termina com IE, substitui-se o IE por Y e coloca-se o ING normalmente. Então, die vira dying. Quando a palavra termina em consoante mais a vogal mais consoante, a última sílaba é tônica, dobra-se a última letra e acrescenta-se o ING. Por exemplo, drop, como no passado ficou dropped, nós também, aqui com o ING, nós vamos acrescentar o double P. Vai ficar dropping, com dois P's, ou com double P. Quando a palavra termina em consoante mais vogal mais consoante e a última sílaba não é tônica, apenas acrescenta-se ING. Então, offer, offering. Observe que o ING não é apenas gerúndio, ok? E na negativa, como fica a negativa? Quando em negativas, coloca-se o not entre o auxiliar do verbo to be e o verbo de ação. Por exemplo, she was not visiting her family. Por exemplo, não estava visitando a sua família. Nós colocamos o not após o was. Ah, teacher, tem a forma contrata? Temos. Podemos usar o wasn't também. Na interrogativa, nas interrogative forms, o auxiliar, o verbo auxiliar do verbo to be, começa a sentença. Então, were they cooking? Eles estavam cozinhando. Então, o verbo to be no passado vem para frente do sujeito e continua o verbo com o ing. Bom, praticamos também o past progressive. E vamos para o seguinte, o uso do there was e there were. Bom, nós aprendemos o uso do there is and there are, né, no presente. O verbo haver com sentido de existir, né? Bom, no passado ele transforma para there was e there were. É só colocar no passado o is e o are, tá? Então, vamos ver aqui os exemplos. There was a girl in the room. Tinha uma menina, havia uma menina, uma garota no quarto. Sempre no singular, ok? There was a cat, there was a kid playing in the backyard, brincando no quintal. E o there were, ele é usado em sentenças no plural, em frases no plural. There were two dogs. Ok? Então, there were two dogs on the street. Tá? Tinham dois cachorros na rua. Bom, aqui uma observação, que em português é mais usual, é mais comum falarmos tem uma garota no quarto, como eu falei, é o verbo haver com sentido de existir, né? Em vez de há uma garota no quarto. É possível a tradução para o verbo ter no português, mas é preciso cuidado para não usar em inglês o to have,
has a girl in the room, ok? Não existe. A gente usa o there is e o there are. Em inglês é bem marcadinho essa questão, ok? Teacher, e como fica as interrogative forms e as negative forms? Quando na interrogativa a gente inverte a posição, ok? Bota was or were na frente do there. Aqui no caso, was there a cat? In the roof, por exemplo, no telhado. E na negativa o not fica depois do verbo. Então, there was not a cat on the roof, por exemplo, no telhado. Então, assim, a gente coloca o not depois do was e também depois do were, se for plural, ok? Bom, no capítulo 2, o que nós vamos relembrar? Bom, vamos falar sobre o comparison of adjectives, tá? Que é o comparativo que nós temos dos adjetivos em inglês. Então, assim, a gente usa os adjetivos quando a gente quer caracterizar pessoas, animais, coisas, tá? Então, esses adjetivos, eles servem também para fazermos, para que nós façamos comparações. Então, em inglês, nós temos 3 maneiras. No number one aqui, nós temos o as. Ele é usado em situações de igualdade, tá? O as vem antes e depois do adjetivo. Por exemplo, she is as thin as my sister. Ela é tão magra quanto a minha irmã. I am as clever as my friend. Eu sou tão inteligente quanto meu amigo. Temos o uso do more ou do less e o than para graus de superioridade ou inferioridade em palavras com 2 ou mais sílabas pronunciadas. Palavra longa, ok? Usado com palavras longas, com adjetivos longos, tá? Então, assim, com 2 ou mais sílabas pronunciadas, com uma palavra longa, com adjetivo longo, usamos o more or o less than. Aí a gente coloca o adjetivo entre more ou então less than. Leo is more intelligent than Paul. O Léo é mais inteligente que Paul. The pink dress is less beautiful than the red one. Então, o vestido rosa é menos bonito que o vermelho. Tá? Beautiful, temos mais de uma sílaba. Então, ele é uma palavra longa, um adjetivo longo. Então, a gente usa o more than ou então o less than, observando a estrutura na frase, ok? Bom, outro caso é o we are, then, ok? Usado quando a palavra é curta. Quando o adjetivo é curto, quando tem 1 ou 2 sílabas. Então, a gente acrescenta we are no final do adjetivo e then logo em seguida. Esse er, ele indica mais. Então, vamos ver. Quando a palavra é curta, o grau de superioridade é formado simplesmente pelo acréscimo de er ao final da palavra. Por exemplo, o old vira older, o tall vira taller, o rich vira richer, tá? Então, Carl is richer than Will. Ele é mais rico que o Will. Então, a gente vai usar o richer, o er, no final. Em alguns casos, quando a palavra termina em Y, muda-se o Y por I e acrescenta-se ER. Por exemplo, funny, funnier. Busy, busier. So, Will is funnier than Carl. Então, o Will ele é mais engraçado que o Carl. Ok? Quando a palavra termina na sequência, consoante mais vogal mais consoante, nós duplicamos a última consoante. As exceções são W e Y. Sad, sadder, double D. Fat, fatter, double T. Low, lower. Então, the house is bigger than the apartment. Então, a casa é maior que o apartamento. O big virou bigger e a gente dobrou a letter G. Quando a palavra termina em E, apenas acrescenta-se R. Então, close, é perto, closer, ok? As exceções mesmo são para o Y e para o W, que fica sad, sadder, e o fat, fatter, e low, lower, tá? Atenção, attention. Algumas palavras formam o comparativo diferente. O good vira better, o bad vira worse, e o much vira more. E o far, farther, ok? Então, elas mudam quando são colocadas para o comparativo, ok? Bom, nós exercitamos bastante
nessa parte. E aqui nós temos o superlativo. Teacher, o que seria o superlativo? Bom, ele indica que o portador da característica é o principal, o maior portador dela, tá? No caso. Ele é formado de duas maneiras. Temos aqui o the most, que é usado antes do adjetivo, que desejamos enfatizar, quando este tem mais de duas sílabas, palavras longas, né? Adjetivos longos. Temos aqui um exemplo. He was the most attractive guy ever. Então, ele é o cara mais atraente de sempre, ok? Observe, quando a palavra que queremos colocar no superlativo termina em ing, ed, re, o, s ou f, u, l, o superlativo é formado por the most mais a palavra. Por exemplo, the most gorgeous, a mais linda. The most powerful, o mais poderoso, ok? Aqui, o EST, ele é usado em palavras menores em inglês, como uma ou duas sílabas. Então, normalmente, nós usamos o artigo the, mais o adjetivo, mais a partícula EST ao final do adjetivo. Exemplo, she is the smartest girl in here. Daqui. Ela é a menina mais esperta daqui. Então, quando a palavra termina em E, apenas acrescentamos ST. No caso, nice, que é legal, ok? Nicest. Quando a palavra termina na sequência consoante mais vogal mais consoante, dobramos a última letra e acrescentamos ST. Então, fat vira fattest. Então, aqui temos o double T again. Quando a palavra é curta e termina em Y, nós vamos substituir o Y por I e acrescentamos ST. Exemplo do shy, que é tímido, fica shyest. Não se esqueçam que temos que tirar o Y e colocar o IEST. Ok? Exceções, novamente. Good vira the best friend, the best soccer player. Temos o bad, que vira the worst. O much, the most. E o far, the farthest. Tá? Essas são as exceções irregulares dos adjetivos. So far, so good? Até aqui tudo bem? Espero que sim. Nessa nossa revisão, nós sempre reforçamos bastante com os exercícios. É muito importante praticar para poder aprender. E é isso, pessoal. O capítulo 1 e o capítulo 2 foram basicamente sobre esses assuntos, ok? Então, nos próximos vídeos, nós continuaremos fazendo revisões do que foi aprendido, ok? So, guys, see you next class, next video, and bye-bye.